Higiene do sono em pacientes com demência. Como que podemos melhorar as noites de sono? Eu vou dar mais algumas dicas com relação ao sono dos pacientes com demência. Eu falei numa aula anterior sobre sono e aqui vou direcionar mais com relação à higiene de sono, que são as estratégias que nós precisamos utilizar, né? Quer dizer, alguns artifícios para fazer com que seu idoso, seu familiar consiga ter uma noite de sono mais tranquila, uma noite de sono plena, porque a gente sabe, né, que o sono ruim é desafiador para todo mundo e isso traz um impacto, né, potencial para a família, e a gente precisa de ter algumas estratégias para fazer com que o sono seja de melhor qualidade. O que é importante? Estabelecer uma rotina fixa, ter, né, os horários pré-estabelecidos durante o dia, né, com relação a várias ações, né, e um horário certo para deitar, um horário certo para dormir, um horário certo para deitar, um horário certo para acordar. Evitar os cochilos longos durante o dia, é até interessante às vezes ter um cochilo, mas não estendê-lo por muito tempo, 30, no máximo 60 minutos pode fazer um sentido, mas aqueles vários cochilos durante o dia, isso vai refletir no sono da noite. É importante ter uma exposição à luz natural, quanto menos tempo ficar no ambiente fechado, com pouca exposição à luz solar, melhor, né? Quer dizer, quanto mais tempo ele está exposto à luz, melhor vai ser. Então, um ambiente muito fechado, ambiente que está muito escuro, isso é ruim para o cérebro. Fazer caminhadas pela manhã é uma forma também de permanecer o indivíduo, né, o idoso, acordado, né, evitando aquelas sonecas durante o dia, aqueles cochilos, e fazer isso de uma forma regular, né, manter uma consistência, tentar realmente ter um horário certo para cada atividade. Evitar estimulantes no final do dia. Quando eu falo estimulantes, seja estimulantes externos, né? Tela, celular, barulho excessivo, alguns alimentos que são estimulantes. No período da tarde, 0 de cafeína, 0 de chocolate, 0 de açúcar. E próximo ao horário de deitar, buscar tudo aquilo que seja relaxante, né? Uma música, algum tipo de atividade que seja mais tranquilizadora, talvez ler um livro, ler um trecho, por exemplo, da Bíblia. Então tem aí umas estratégias que são interessantes. O ambiente tem que ser um ambiente tranquilo. Como é que você vai querer que o seu familiar durma bem se ele está num ambiente totalmente caótico, que está num ambiente com muito barulho? Então a gente tem que estar permitindo que o ambiente seja um ambiente o máximo acolhedor, uma temperatura ideal, nem tão quente, nem tão fria. O quarto, né, ser o mais escuro possível. E isso tudo reflete no sono. Outro ponto que eu já até citei anteriormente é evitar objetos no quarto que façam sombras, porque essas sombras podem ser interpretadas pelo cérebro doente como sendo uma pessoa, sendo um animal, sendo bichos. Então, evitar tudo aquilo que faça sombra. Criar um ritual que seja calmante. Alguns 30 minutos, 60 minutos antes de deitar, tomar um banho morno. 30 minutos, 60 minutos antes de deitar, às vezes tomar um leite morno, tomar um chá. Não pode ser uma quantidade muito grande, que talvez isso vai fazer com que ele tenha vontade de urinar durante a noite, aí vai causar um outro problema. Uma música também tranquila. Massagem também pode auxiliar, massagem na cabeça, massagem na nuca, massagem nos pés. Evitar também ficar dando notícia muito ruim próximo ao horário de ir para a cama. Evitar fazer discussões, evitar atritos durante
no período da noite, né, próximo ali ao horário de deitar, porque mesmo o cérebro estando um cérebro doente, né, ele não quer ficar recebendo notícia ruim, né, que você bateu o carro ou que a neta está internada. Então a gente tem que ter bom senso frente a isso. Os remédios, eles podem ter um impacto negativo. É fundamental isso para o médico, ele rever sempre os remédios que o paciente está em uso, fazer as desprescrições, tirar aquilo que não é necessário e que pode, de alguma forma, estar estimulando, atrapalhando o sono. Os diuréticos, em algumas situações, né, que são remédios que auxiliam a aumentar a quantidade de urina, indicados para pacientes com pressão alta ou com problemas cardíacos, eles devem ser evitados, né? Mas, claro, tem situações que são necessárias, mas de preferência evitar diuréticos em idosos, remédios antialérgicos que causam sedação, antidepressivos que causam sedação, tem que ser evitado. Remédios para dormir que tenham uma ação muito prolongada no organismo também é importante de ser evitado. Evitado. Dar remédios sem orientação médica é algo complicado. Então, às vezes, numa situação de gripe, uma situação específica de dor, você, na boa das intenções, pode ir no farmacêutico e ele fala, toma esse remédio aqui. Mas isso pode refletir de forma negativa no sono. Então, ter muito cuidado com esses remédios de venda não controlada, né? Quer dizer, remédios que são acessados de forma muito simples, muito fácil nas farmácias. Usando essas pequenas estratégias, isso vai permitir a noite de sono seja potencialmente melhor. Em alguns momentos, isso não tem como eu negar como neurologista, um remédio pode ser necessário, mas entender que não é um idoso que não está dormindo, não é igual a um remédio. O remédio ele teria que ser algo pensado num segundo momento se essas estratégias citadas não tiverem resultado. Você põe seu pai cochila várias vezes no dia, você tenta fazê-lo dormir 8 horas da noite. Até já dei esse exemplo. Como é que você quer que ele durma a noite toda? Ele vai acordar 4 horas, 2 horas, 3 horas da manhã. Então, esses cuidados, né, esses passos, eles são muito importantes. E eu entendo o seu sofrimento frente a essa situação específica. Mas é importante ter muita atenção com a higiene do sono do seu familiar.